Temos o privilégio de, nessa noite, receber uma visita muito preciosa. Benjamin César. Benjamin César, ele é teólogo. A primeira formação dele é em desenho industrial. Depois fez teologia no Seminário Presbiteriano do Meier e atualmente é mestrando em teologia aqui na PUC, aqui na PUC do Rio. O Benjamin é pastor, trabalha com uma instituição que tem uma história muito bonita de serviço, de presença no Brasil e no mundo, chamada Visão Mundial. Ele vai falar alguma coisa sobre isso também, sobre esse trabalho que ele desenvolve, mas o mais importante é que ele está aqui conosco e vai nos trazer a mensagem nessa noite. Que Deus o ilumine, o abençoe e que ele se sinta em casa, que ele se sinta bem aqui entre nós. Benjamin. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui. Já há algum tempo a gente tem se aproximado aí do Bruno e do Edson também. A gente já estava ansioso, com o coração desejoso de vir aqui conhecer a comunidade de vocês. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Trago o abraço da Visão Mundial, também da comunidade presbiteriana lá da Barra da Tijuca, onde a gente frequenta, e acho que podemos refletir juntos hoje a partir de um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Queridos, ontem mesmo eu estava com um amigo chamado Mauro, é um missionário, e ele tem um ministério entre os pobres da nossa cidade, e tem estado muito perto, dessa realidade que muitas vezes nós não estamos. E ele me contou algumas histórias, e eu quero compartilhar com vocês apenas 2 das histórias da sua vida, apenas como ilustração e como uma identificação do nosso povo com esse que caiu nas mãos de salteadores que nós acabamos de ler. O Mauro tinha uma irmã quando era pequena, na verdade essa irmã ainda é viva, e quando ela tinha por volta de 9 anos, uma vizinha sequestrou essa menina
já há muitos anos atrás, mais de 50 anos atrás. E ela nunca mais foi vista pela família. Nunca mais foi vista. Anos depois, a mãe deles ainda tinha algo no seu coração que essa menina estava viva, e sempre dizia ao Mauro, que é esse meu amigo, dizendo: olha, eu acho que ela está viva, procura aí no Rio de Janeiro, quem sabe você encontra. E redes sociais, Facebook e vários contatos, e nada bem sucedido. Até que a filha dessa menina, sabendo da história da mãe, procurou na internet pelo sobrenome, acabou encontrando um parente distante da família, dizendo: olha, será que na sua família não tem uma história de uma menina que sumiu com tantos anos? E acabou que se encontrou o ano passado, depois de, não me lembro a data ao certo, mas 40, 50 anos depois. Essa mãe já está aí com os seus 70, 80 anos de idade, reencontrou sua filha que tinha perdido quando ainda criança. Você pode imaginar a alegria do coração dela. A história da menina, ela foi simplesmente raptada como trabalho escravo. Trabalhou durante muito tempo na casa de uma mulher em condições precárias, até que encontrou um homem com quem se casou, fugiu daquele lugar com esse homem, e hoje ela já é viúva desse homem. Mas foi esse homem que conseguiu tirar essa menina do trabalho escravo. São meninas como essa, casos como esse, que nós temos, que não são poucos por aí. Outra história, ele é uma pessoa muito simples, conseguiu algum dinheiro para fazer compras do supermercado, colocou tudo no seu porta-mala do carro e foi voltar para casa. Sobrou apenas R$70 no bolso. Parou numa blitz, os guardas chamaram ele para fora do carro, revistaram, de repente um dos guardas entra no carro dele e do nada surge uma arma e surge drogas dentro do carro, e pedem a ele R$1.200 para poder liberá-lo. Ele não tinha, tudo que ele tinha era R$70, mostrou a carteira, mostrou tudo. Os guardas, ou não sei como você quer chamar, colocaram a mão dentro da carteira, levaram tudo, abriram o porta-mala, levaram toda a sua feira que tinham feito, e ficou por isso mesmo. Outros guardas amigos dele disseram: olha, se você denunciar, nós podemos chegar até ele agora, nós sabemos quem é, podemos fazer alguma coisa, mas você sabe, sua família corre risco, eles sabem onde você mora, eles sabem tudo da sua vida. Você quer denunciar ou quer deixar para lá? O que você quer fazer? Aqueles que deveriam nos proteger, né, fazem esse tipo de coisa. Aqueles que deveriam se compadecer não o fazem. Me lembro também, a nível ainda de ilustração, uma notícia de 2009, eu não sei se você lembra, uma menina em Recife, ela foi estuprada pelo próprio pai, ou padrasto, e ela engravidou, uma menina de 9 anos. Essa gravidez tinha sérios riscos à sua saúde, podia morrer, né, se desse prosseguimento ao parto. E ela e um médico fizeram ali o aborto, deram remédio e foi descontinuada aquela gravidez. E o arcebispo ali daquela cidade de Olinda e Rio de Janeiro e Recife excomungaram a menina, os parentes todos, o médico e todo mundo que estava envolvido, né, por conta de ter feito o aborto. Aqueles que deveriam, de alguma forma, acolher a dor, passar perto, não o fazem. Essa não é uma história apenas que Jesus constrói, cria naquele tempo, mas é a nossa história, é como nós vivemos, é o mundo que nós estamos. Pessoas que caem nas mãos de salteadores, ainda existe hoje em dia. Pessoas que estão feridas à beira do caminho, ainda existe hoje em dia.
e pessoas que são abandonadas por aqueles que deveriam, de alguma forma, atender a essa dor. Ainda existe hoje em dia. Essa é uma realidade que dói no nosso coração, dói porque, de certa forma, nós nos vemos nisso. Mesmo que a gente não faça parte daqueles que são os mais vulneráveis, os mais pobres, mas se nós temos o amor de Cristo no nosso coração, nós nos compadecemos desses que sofrem. Nós nos compadecemos desses que sofrem. No texto há um embate aqui, há um perito na lei que chega para Jesus com perguntas teológicas. Ele chega e convida Jesus para uma discussão intelectual. O interesse desse homem aqui não é um interesse genuíno pela salvação, ele não tinha problema com isso, ele queria apenas pegar Jesus em alguma contradição. Ele era um inimigo intelectual de Jesus. A pergunta dele é focada num desejo egoísta de salvação futura. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é a discussão que esse professor de teologia daquela época propõe a Jesus. E Jesus, como um mestre sem igual, ele, nas duas perguntas que esse perito na lei propõe a Jesus, Jesus devolve a pergunta. Nas duas vezes, o diálogo se trava da seguinte forma: há uma pergunta, Jesus responde com outra pergunta. Há outra pergunta e Jesus novamente responde com uma pergunta, até que o perito na lei fica sem resposta. A primeira pergunta é essa: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: você é o perito na lei, diga-me como você interpreta o que está escrito na lei. E aquele homem responde de uma forma incrível, correta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus responde: ok, você está certo, faz isso e você vai viver. Aquele homem não atingiu o seu objetivo de colocar Jesus à prova, ele queria um pouco mais. E ele então, como querendo justificar-se, como diz o texto, propõe uma segunda pergunta. E essa segunda pergunta é muito interessante. Ele pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É interessante porque a resposta primeira que ele dá é amar a Deus e amar ao próximo. Ele não pergunta quem é Deus, mas ele pergunta quem é o próximo. Porque para o judeu daquele tempo não existia nenhum problema em identificar quem é esse Deus. Monoteístas sabiam muito bem quem era Yahvé. Sabia muito bem que Deus é esse. O problema não está em responder quem é Deus. O problema está em responder quem é o próximo. Quem é o meu próximo? Naquele tempo havia várias interpretações a esse mandamento de amar ao próximo. Havia alguns judeus que acreditavam que o próximo é apenas um outro judeu. Os gentios ficavam de fora desse mandamento. O judeu não era obrigado a amar um gentio, apenas um outro judeu. Outros, ainda mais radicais, acreditavam que era apenas da própria aldeia. Aqueles outros judeus que moravam em outras localidades também estavam fora desse mandamento de amar ao próximo. Chegavam, inclusive, a acreditar que esse mandamento se restringia apenas aos da própria família. A obrigação de amar o próximo era apenas restrita à sua própria família. Não era necessário amar outros de outras famílias, de outros lugares, os diferentes. E então Jesus, para responder essa pergunta, o mestre queria saber o que Jesus pensa sobre isso. Quem é o próximo? É o gentio? Está incluído nisso? Quem está incluído nesse mandamento de amar? Então Jesus propõe uma história, uma parábola. Ele cria uma história e essa história é fantástica. Ele coloca essa história num cenário. É um cenário muito conhecido para aquele tempo. Descia certo homem de Jerusalém para Jericó. O cenário aqui é essa estrada de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, se você
é um crente assim desde pequenininho, você vai lembrar muito bem naquelas brincadeiras de criança que se fazia do Jerusalém e Jericó, que é a mesma coisa do morto e vivo na versão, né, da igreja, né? Então, fica em pé, fica... Por que isso? Porque Jerusalém ficava em cima de um monte, o Monte Sião, 800 metros acima do mar, né? E Jericó ficava 400 metros abaixo do nível do mar. E a distância entre os dois era de 27 quilômetros, ou seja, uma distância relativamente curta para um desnível muito grande. Por isso o texto nos diz, descendo de Jerusalém para Jericó. Essa era uma estrada muito perigosa, não só pela descida, como existiam várias cavernas, o caminho pedregoso, e era comum ali os assaltos. Se Jesus fosse contar essa história hoje, certamente ele diria, talvez, a linha vermelha, ou algum caminho assim muito perigoso, né, onde alguém pode cair nas mãos de salteadores hoje em dia. Então é um caminho conhecido naquele tempo por sua periculosidade, né? Aquele era um caminho chamado caminho de sangue, porque certamente existia ali um perigo muito grande. E o primeiro personagem que ele coloca nesse cenário é esse viajante, né? Uma pessoa que a gente não sabe quem é, não sabe o nome, Jesus não dá nome a ele, ele é simplesmente alguém que está andando, não sabemos se ele é gentio, se ele é judeu, mas ele está por aquele caminho e ele cai nas mãos dos assaltantes, e os assaltantes tiram dele tudo, deixam ele nu e semi-morto, desmaiado no meio do caminho. Ora, se alguém passasse por ali, seria impossível identificar quem é aquele homem, porque como é que nós podemos identificar a identidade ou a origem de alguém que nós passamos pela rua? Ou nós falamos com ela e ela tem um sotaque, tem um idioma e nós podemos conversar e saber quem ela é, o que nesse caso é impossível porque aquele homem está desmaiado, ou simplesmente nós olhamos a sua aparência. Se fosse hoje nós nos deparássemos aqui em Ipanema com alguém com uma bermuda colorida, uma máquina de retrato no peito, uma meia, né, alta, o que a gente vai dizer dele? É um gringo, é um cara que não é daqui. Então, nós pela aparência podemos identificar da onde que ele é, quem é essa pessoa, mais ou menos. O que também não dá para fazer nesse contexto aqui, porque esse homem está nu, ferido, no meio do caminho, desmaiado. Não dá para dizer quem é esse homem. Só dá para dizer uma coisa a respeito dele. Ele é um ser humano em necessidade na beira do caminho. É a única coisa que dá para dizer sobre esse homem. E Jesus constrói isso de propósito, porque é a única informação que nós precisamos saber. Que quem passasse por ali precisaria saber. É um ser humano, seja ele de qual origem for, qual idioma for, de que casa, de que família ele for, ele é um ser humano e está à beira do caminho em necessidade. É só isso que precisamos saber. Ele não pertencia a nenhuma comunidade, ele não pertencia a nenhum partido, ele não pertencia a nenhum povo, ele era um ser humano em necessidade. E aí então Jesus constrói os personagens do abandono. Aqueles dois personagens que viram o ser humano em necessidade e que passaram de largo. O sacerdote e o levita. O sacerdote era uma figura muito importante naquele status social, talvez a figura de maior importância entre os judeus, o sacerdote. Tinha um nível social alto para aquele tempo. Muito provavelmente ele estava montado no seu animal, descendo de Jerusalém para Jericó. Não poderíamos imaginar alguém naquele tempo que teria algum recurso financeiro andando a pé por essa estrada. Muito provavelmente ele estava no seu animal, já tinha cumprido as suas obrigações no templo, porque ele descia de Jerusalém, o templo onde ele trabalhava ficava em Jerusalém, ele estava descendo do seu turno de trabalho e indo para casa, em Jericó. E ali ele encontra aquele homem e simplesmente passa de largo.
Ora, o que poderia ter passado pela cabeça desse levita e desse sacerdote para não ter passado por ali? Imagino que naquele contexto poderia passar pela cabeça dele assim: olha, eu não vou tocar nesse homem porque vai que ele é um gentio, vai que ele morre ou que ele já está morto. Eu, como sacerdote, me lembro muito bem que na lei de Moisés há uma instrução de que se um sacerdote tocar num gentio ou num corpo morto, ele se torna impuro, o sacerdote se tornaria impuro. E para fazer o ritual de purificação, esse ritual era muito caro, esse ritual era constrangedor, esse ritual era demorado. Ele precisaria voltar a Jerusalém para fazer todo o ritual de purificação novamente. Ele não está disposto a pagar o preço. Ele simplesmente passa de largo. O levita não tinha leis cerimoniais assim tão duras quanto o sacerdote, mas ele também não para. Ele vem depois do sacerdote. Ele vem logo em seguida. E ele pensa assim: olha, eu não vou... Se o sacerdote que foi à minha frente, ele passou por aqui, viu isso e não ajudou, eu também não vou ajudar. E tem mais, pode ser que esses ladrões ainda estejam por aqui, esperando aqui alguém parar para atacar novamente uma segunda vez, o que era comum acontecer, e fazer ali como que um arrastão ali, né? Várias vítimas, né? Num mesmo local. Eu não estou disposto a comprometer a minha segurança. Enquanto o sacerdote não está disposto a comprometer o seu status social, a sua pureza ritualística, o levita não está disposto a comprometer a sua segurança. E na sequência da história, então, passa o samaritano, passa o sacerdote, passa o levita, e na lógica da cabeça do judeu, o que viria logo em seguida, na história que Jesus cria, era um leigo judeu comum. Ora, um sacerdote, o mais alto nível, depois um nível intermediário, um levita, e agora um nível mais baixo, um leigo, uma pessoa comum dos judeus. Mas não é isso que Jesus constrói. Ele coloca na história um samaritano. E nós sabemos que judeus e samaritanos não se davam. Judeus julgavam os samaritanos como uma religião de segunda classe, alguém que não tinha o mesmo acesso a Deus, alguém que era impuro, de certa forma. Não se davam de maneira nenhuma. Mas é um samaritano que Jesus coloca aqui como exemplo da história. E é interessante como nós chegamos nesse ponto da história exatamente na metade. E a partir dessa metade, a história se compensa. Tudo aquilo que os assaltantes fizeram, que o levita e o sacerdote não fizeram, agora o samaritano vai fazer. O samaritano é a figura compensatória da história. Ora, se os assaltantes roubaram dele todos os seus pertences, agora o samaritano vai entregar a ele recursos. Se o sacerdote e o levita não cuidaram dele, o samaritano irá fazer isso. É uma estrutura compensatória do texto. E é interessante a gente observar essa estrutura, porque a primeira coisa que o samaritano faz é prestar ali os primeiros socorros, ali aonde de fato a pessoa está. Ele senta ali, desce do seu animal, se agacha, chega perto, vê que ele está ferido, toca no ferido. E diz o texto que ele derrama óleo e vinho. E esse é um detalhe do texto muito interessante, porque óleo e vinho são alguns dos elementos de trabalho do sacerdote, onde ele derramava o óleo e o vinho no templo, lá no altar, em sacrifício ao Senhor. Só que agora o óleo e vinho no texto não está na mão de um sacerdote, mas na mão de um samaritano. Não está sendo derramado num altar de pedra, mas no corpo de um necessitado na beira do caminho.
O que o texto está querendo dizer para a gente, o que Jesus está querendo construir, é que o sacrifício que de fato o Senhor deseja, já não é mais um sacrifício feito em uma construção, em pedras, em coisas que não têm vida, mas o sacrifício que agrada ao Senhor é o sacrifício no corpo do necessitado à beira do caminho. Oséias 6,6 já dizia isso: pois misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia e não sacrifício. Depois de tratar ali as primeiras feridas, ele não para por aí. Ele faz aquilo que o sacerdote não fez, coloca sobre o seu próprio animal e leva então para um lugar seguro. E essa imagem imaginativa que a gente pode criar aqui é muito interessante, porque imagine um ferido em cima do animal e o dono do animal puxando esse animal pela estrada. Geralmente nós pensamos que aquele com mais proeminência, mais poder, é aquele que está em cima do animal e quem puxa é o escravo. Mas aqui a cena é diferente. O ferido está à beira do caminho, o ferido está em cima do animal e aquele que ajuda está puxando. Ele se faz servo, o samaritano se faz servo. O texto está dizendo para mim e para você que o serviço que o Senhor deseja já não é mais um serviço eclesiástico nesse sentido, como o levita poderia pensar, mas é suportar o próximo, ajudar o próximo, servir ao próximo. Mateus 20, 26 e 28 diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Será esse que vos sirva. Ele não para por aí, ele coloca esse homem numa hospedaria, e quando ele coloca esse homem numa hospedaria, ele banca esse homem com seus próprios recursos, e no dia seguinte ele precisa caminhar, precisa seguir a sua vida, não cria ali uma dependência assistencialista, mas ele sai para que aquele homem possa se desenvolver, e ele deixa ali algum recurso, e ele diz ao dono da estalagem ali, dizendo assim: olha, esse aqui eu acho que dá para você cuidar dele, mas se faltar alguma coisa, eu vou bancar, pode colocar na minha conta aí. Se os ladrões levaram tudo dele, deixando ser impossível identificar quem é esse homem, quando o samaritano dá o recurso e dá um ambiente propício para aquele homem se recuperar, ele está dando não só a saúde, mas ele está dando a capacidade daquele homem ter uma identidade novamente. Agora ele já pode falar, agora ele já pode se vestir, agora nós já podemos identificar quem é esse homem. Pode se perguntar qual é o seu nome, de onde você vem, e agora nós podemos ter acesso à sua história. Podemos construir um caminho diferente de diálogo, que antes não era possível. Ele dá a capacidade, o contexto necessário para aquele homem ter de volta a sua identidade de ser humano. A oferta que o Senhor deseja não é necessariamente os seus recursos financeiros, mas é a sua capacidade de dar a condição às pessoas, principalmente as mais vulneráveis, delas terem a sua dignidade humana, de recuperarem a sua identidade de filho de Deus, de imagem e semelhança do nosso Criador. Isaías 1,13 diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Para terminar, então, o diálogo chega ao fim, Jesus devolve a pergunta depois que ele conta essa história. E então, perito na lei, quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perceba como Jesus inverte a pergunta. A pergunta inicial do perito na lei é: quem é o meu próximo? Jesus pergunta:
quem é o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Porque Jesus inverte a lógica. A pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta correta é: a quem eu serei próximo? A quem eu serei próximo? A pergunta não é quem me serve, quem pode ser útil a mim, quem é o meu próximo, mas o referencial, quem diz quem é o próximo, é o ferido. A quem eu serei próximo, de quem eu me aproximarei, de quem eu não vou passar ao largo, de quem eu vou ter a coragem de me aproximar. Essa é a pergunta que Jesus devolve a ele. O samaritano constrangido precisa dizer o que agiu de misericórdia. Nem sequer o nome samaritano ele ousa dizer. Ele diz aquele que agiu com misericórdia. Jesus então transforma uma questão intelectual, egoísta, focada no futuro, numa resposta prática, altruísta e focada no presente. Aquela pergunta, como é que eu posso herdar a vida eterna, que era abstrata, teológica, preocupada com o futuro escatológico, Jesus traz para o presente. Diz assim: olha, de quem você vai ser próximo? Agora. Quem pode ser aquele que você vai servir na beira do caminho? Quem está no teu caminho? Termino então com alguns desafios para nós. Primeiro, precisamos enxergar o estranho como próximo. Estranho aqui no sentido de ser estranho a nós, diferente da gente. Aquele que não está no mesmo contexto que eu. Aquele que age ou tem um contexto diferente do meu. Precisamos enxergar este como próximo. O segundo desafio é que nós precisamos transformar a nossa hostilidade em hospitalidade. Precisamos receber este que agora é próximo, que já não é mais estranho. Precisamos recebê-lo na nossa vida. Hospitalidade não apenas de receber em nossa casa, mas abrir a nossa vida para receber aqueles que outrora foram estranhos, mas que agora foram feitos próximos. E o terceiro, precisamos valorizar mais as pessoas do que os dogmas. A vida está acima de qualquer crença. Por isso o estranho se torna próximo, porque ele é simplesmente um ser humano à beira do caminho. E por isso precisa da nossa atenção, precisa do sacrifício que o Senhor deseja, que é no corpo do necessitado, precisa do serviço que o Senhor deseja, que também é no corpo do necessitado, e precisa da oferta que o Senhor deseja, que também é ao necessitado à beira do caminho. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, derramando sobre nós da sua misericórdia, que possamos ser capazes, assim como Jesus de Nazaré, de amar e amar com misericórdia todos aqueles que são diferentes, que estão à margem, todos aqueles que estão feridos à beira do caminho. É isso que a Visão Mundial faz. A Visão Mundial trata das crianças há 40 anos no nosso país. Nós somos integrantes da World Vision Internacional, que tem 65 anos, mas no Brasil 40 anos de presença. Aqui no Brasil nós cuidamos de cerca de 70 mil crianças, de norte a sul do país. Estamos no Amazonas com um barco hospital lá no Rio Amazonas, cuidando da população ribeirinha. Estamos também no Nordeste, no sertão nordestino, trabalhando com as crianças que sofrem muito com a seca naquela região. Estamos também nos grandes centros urbanos aqui do Sudeste, nas favelas, nas periferias. Aqui na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Caxias, nós temos 10 mil crianças atendidas pela Visão Mundial aqui. E nós queremos nos fazer samaritanos, uma igreja samaritana, como nós lemos um pouco antes.
aqueles que estão atentos aos mais vulneráveis, que são as crianças. Se existem adultos em situação de pobreza e vulnerabilidade e que já sofrem, imaginem as crianças nesse contexto. Sabemos que a coisa com as crianças estão cada vez mais difíceis no nosso país. Mas a Visão Mundial é uma organização samaritana. Queremos estar atentos às crianças que estão feridas à beira do caminho no nosso país. Nós temos um pouco mais de informação, ali atrás tem uma mesinha lá fora, se você quiser saber, quiser fazer parte da Visão Mundial como um padrinho, uma madrinha, também temos oportunidade de fazer isso ali. E nós queremos trazer o nosso parabéns à Igreja Cristã de Ipanema por conta da sua prática com as crianças aqui. Sabemos que a igreja tem uma creche e isso nos alegra muito quando a gente chega numa igreja que já tem um trabalho, já tem uma visão, já tem um cuidado especial com as crianças. Isso é uma coisa que alegra muito o nosso coração. Que Deus abençoe, que essa igreja possa continuar sendo uma igreja samaritana.